Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo da lição da Escola Sabatina de número 12. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua liderança na nossa vida. Que o Espírito Santo nos lidere, nos governe, nos oriente no estudo da Tua palavra e que seja feita a Tua vontade na vida de cada um dos Teus filhos espalhados neste mundo. Manifesta-te a nós através do Teu Espírito e através da Tua palavra. Abençoa-nos, em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, a lição número 12, o Redentor de Jó. Já nos dias de Jó, embora não existisse toda essa luz que nós temos hoje, mas ele tinha realmente a convicção de um Redentor. Por isso, queridos, Goel. Goel é a palavra hebraica para Redentor, aquele que redime, aquele que nos compra, aquele que nos apropria, se apropria de nós. O Redentor de Jó é a promessa que se cumpriu na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você lê aqui na parte da introdução da lição, esse texto que diz: Deus e Satanás discutiram no céu e o conflito foi decidido aqui na terra. Na vida do pobre Jó, é uma pergunta. Deus e Satanás discutiram no céu e o conflito foi decidido aqui na terra, na vida do pobre Jó? Quando fazemos esta pergunta, dá a entender que Jó foi vítima, que Jó foi uma pessoa que estava sofrendo e que Deus não estava sofrendo nada, porque continua no comentário dizendo aqui: não parece justo nem razoável que Jó tenha suportado o terrível fardo desse conflito entre Deus e Satanás, enquanto o Senhor permanecia no céu simplesmente assistindo. Queridos, se nós não tivéssemos o conhecimento completo do plano da salvação, toda a revelação bíblica sobre o plano que nasceu na mente de Deus para salvar o mundo, das promessas do Messias que morreria em nosso lugar, se nós não tivéssemos esse conhecimento, realmente nós poderíamos pensar que Jó foi uma vítima, foi feito como cobaia, e que Deus não sofreu nada, Deus estava assistindo todo o sofrimento de Jó, todo esse conflito lá do céu, estava muito bem, enquanto Jó estava sofrendo. Porém, queridos, o conflito entre o bem e o mal não foi decidido na vida de Jó somente. Foi decidido principalmente na vida de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Goel, o nosso Redentor. E em Cristo Jesus, Deus o Pai estava sofrendo muito mais do que os filhos sofrem. Vocês sabem, todos os que são pais, sabem que quando os filhos estão sofrendo, os pais sofrem muito mais. Então Deus o Pai não é aquele ser divino que estava contente e desfrutando benefícios, enquanto os filhos aqui na terra estavam sofrendo. Não. O Pai estava sofrendo com Jó, o Pai estava sofrendo com Jesus, o Pai está sofrendo com você, filho de Deus, filha de Deus. Porque o Pai está totalmente envolvido nesse plano da salvação. O conflito entre o bem e o mal não foi decidido, portanto, somente na vida de Jó, mas na vida de Jesus, mas também na vida de todos os filhos e filhas de Deus que vivemos aqui na terra. O conflito continua. É como se fosse um grande filme. E este filme continua, não parou com Jó. Nós, quando Jó saiu de cena, nós entramos em cena. E nós somos como atores, usados pelo Espírito Santo para nos levantarmos em nome do nosso Pai, em defesa do nosso Pai, para glorificar o nome do nosso Pai. Na parte de segunda-feira, de domingo melhor, o meu Redentor vive. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 19. Jó capítulo 19 e os versos 25 a 27. Jó capítulo 19 e os versos 25 a 27.
Aqui Jó está falando sobre o seu Redentor. Vamos ler. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isto os meus rins se consomem dentro de mim. Eu verei com os meus olhos o meu Redentor. Ele vai se levantar. Jó não fala de incertezas. Jó não fala de dúvidas. A expressão que saiu da boca de Jó nos transmite uma certeza absoluta. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vai se levantar sobre a terra. Eu sei que os meus olhos o verão. Não outros olhos, mas os meus olhos o verão. Vê-lo-ei por mim mesmo. É esta confissão que Jesus espera que saia da tua boca e da minha boca. Deus nos deu a boca, Deus nos deu o raciocínio, e nós temos que falar, nós temos que expressar com a nossa boca aquilo que vai dentro do nosso coração. Por isso eu convido você para que leia também Romanos capítulo 10. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10 e os versos 8 a 10. Romanos capítulo 10, estes versos que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, para mim, são muito importantes. Aqui em Romanos 10, versos 8 a 10, nós lemos: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Onde é que está a palavra? Na nossa boca. Sim, a palavra da fé. E o verso 9, a saber, se com a tua boca confessares no Senhor, ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Deus, através do apóstolo Paulo, está falando, nós temos que usar a nossa boca para confessar, para dar o testemunho, a nossa confissão de fé em Jesus Cristo como nosso Redentor. Aquele que confessa com a boca será salvo. Nós não podemos crer em Jesus no anonimato, às escondidas. Nós não podemos crer em Jesus no silêncio, em segredo. Não, nós temos que falar. Aquilo que nós cremos no coração, na nossa mente, tem que aparecer através da nossa boca, através da nossa linguagem. Jesus Cristo, ele precisa aparecer em todas as nossas palavras e ações. Nós temos que mostrar Jesus Cristo em nossa vida até mesmo pelos poros, que as pessoas que entram em contato conosco sintam que Jesus Cristo está integrado em nós, faz parte da nossa vida. Nós somos um com Ele e nós estamos aqui para confessar. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, abra sua Bíblia. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 9, diz assim: porque eu tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Quem foi feito espetáculo ao mundo, aos anjos, a todos os mundos criados por Deus? Nós, família humana, vivendo na terra, nós fomos feitos espetáculo ao mundo. É um grande teatro, o teatro dos anjos, o teatro de todos os mundos habitados e criados por Deus. Eles nos assistem, eles nos enxergam, eles nos acompanham, eles conhecem a história do pecado de Adão e Eva, eles conhecem a história da expulsão de Satanás do céu, eles conhecem a história da morte de Cristo na cruz, eles conhecem a história de cada filho e cada filha de Deus, não só Jó, mas todos os filhos de Deus. Eles acompanham com grande interesse, porque o nome de Deus está sendo vindicado no universo. O caráter de Deus está sendo justificado das acusações feitas por Satanás. Por isso nós somos um espetáculo ao mundo e ao universo. Por isso o meu Redentor vive é uma confissão que precisa sair da minha e da sua boca, para que o mundo creia e veja de que lado nós estamos. Interessante que na parte de domingo ainda a lição destaca a verdade bíblica de que Jesus Cristo aparece
como Redentor e como Criador. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Em João capítulo 1 nós encontramos estas duas imagens, essas duas figuras de Jesus como Criador e de Jesus como Redentor. Elas se casam perfeitamente, Criador e Redentor. Aquele que nos criou durante a semana da criação, criou a família humana, e aquele que se prontificou em vir, em nascer, encarnar, tornar-se um membro da família humana para redimir, para comprar de volta, para resgatar a família humana. Queridos, estas duas imagens de Criador e de Redentor estão plenamente reveladas aqui em João capítulo 1, verso 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo é a segunda pessoa da divindade. Ele estava com Deus desde sempre, e todas as coisas foram feitas por ele. A criação nasceu na mente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A criação nasceu na mente do trio celestial. Porém, quem executou a criação de todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer no céu, quer na terra, todas as coisas foram feitas pelo Verbo, a segunda pessoa da divindade, que recebeu o nome de Jesus ao nascer da Virgem Maria. Portanto, queridos, Jesus é o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Quem fez o mundo? Quem fez o universo? Quem lançou as galáxias no universo? No espaço? Jesus Cristo. O pré-encarnado Jesus Cristo. Antes de se tornar homem, ele sempre foi Deus eternamente, juntamente com o Pai. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Uma declaração firme e forte de João: o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas, verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, para você e para mim, que recebemos a Jesus como nosso Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós nos tornamos filhos de Deus, somos feitos filhos de Deus em Jesus Cristo. E o verso 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, o Criador dos céus e da terra se tornou um de nós, tornou-se o nosso Redentor. Gênesis capítulo 1, verso 1, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Tanto Gênesis 1 como João capítulo 1, verso 1, eles usam a expressão no princípio. Só que Gênesis fala: no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, fala a palavra no princípio e desce em direção ao tempo. No entanto, João usa a expressão no princípio e vai na direção oposta ao tempo. Ele não vem na direção do tempo da criação da terra. João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou seja, ele vai na direção oposta, para o tempo que não existia tempo. Antes do dia primeiro da semana da criação, onde Deus disse haja luz e houve luz, João segue na direção oposta, para um tempo na eternidade, que não sabemos quando foi, mas quando ele lançou os mundos no espaço. Queridos, Jesus Cristo, Criador e Redentor. Na parte de segunda-feira, o Filho do Homem. Tanto em Apocalipse 12, como também em Jó capítulo 1. Nesses dois capítulos da Bíblia, Apocalipse 12 e Jó capítulo 1. O conflito é mostrado como tendo início no céu. Apocalipse 12 fala que houve batalha no céu, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos e o dragão e os seus anjos. E Jó capítulo 1 diz também, mostra Deus conversando com Satanás: tu viste o meu servo Jó? Então,
Tanto um capítulo como outro da Bíblia, Apocalipse e Jó, mostra que o conflito começou no céu e do céu foi transportado para a terra. Mas, queridos, a terra não faz parte do problema. Você me acompanha nisso? Presta atenção nisso. O planeta Terra, a família humana, não faz parte do problema. Porque o problema do pecado já existia quando Adão e Eva foram criados. A família humana faz parte da solução planejada por Deus. Você e eu fomos criados por Deus para sermos a solução, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Jó, Filho de Deus, Daniel, Filho de Deus, Samuel, Filho de Deus, Leila, Filha de Deus, Maria, Filha de Deus. Todos os filhos e filhas de Deus existem para ser a solução, para edificar o Pai, exaltar a lei do Pai, mostrar o verdadeiro caráter de amor do Pai e para destruir as obras do diabo, para mostrar quão falso é Satanás. O Filho do Homem, existem 107 repetições desta expressão Filho do Homem na Bíblia, 107 vezes. Destas 107 vezes que a Bíblia usa a expressão Filho do Homem, 69 vezes estão nos Evangelhos. 69 vezes. Queridos, Filho do Homem foi uma expressão usada por Jesus Cristo repetidamente. Ele amava a expressão Filho do Homem, porque a expressão Filho do Homem liga o Filho de Deus à família humana. Através da expressão Filho do Homem, ele se identifica comigo e com você, porque ele é membro da nossa família, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Porém, Jesus Cristo, Filho do Homem, ele também é Filho de Deus. Ele é 100% Deus, nunca deixou de ser Deus. Ele é 100% homem e nunca deixará de ser homem. Eternamente, ele será Deus homem. Em Jó, capítulo 10, versos 4 e 5, Jó capítulo 10, versos 4 e 5, Jó dá a entender que Deus não podia entender os sofrimentos dele porque não era humano. E Jó dá a entender, leia, por favor, Jó capítulo 10. Jó capítulo 10, os versos 4 e 5. Ele dá a entender que Deus não poderia entender os sofrimentos dele porque ele não era humano. Vamos ler aqui. Tens tu, porventura, olhos de carne? Jó está perguntando para Deus. Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Mas, queridos, na realidade, Deus pode entender você, porque Deus, o Filho, se tornou um de nós. E ele sentiu fome, frio, cansaço, medo. Jesus Cristo pode sim entender plenamente você e a mim. Portanto, Deus o Pai estava com o Filho, experimentando os sofrimentos da família humana. Deus o Pai estava com o Filho reconciliando consigo o mundo. O Filho de Deus se tornaria Filho do homem. Em Lucas capítulo 2, 11, em Mateus capítulo 4, verso 2, a ênfase é que Jesus Cristo se tornou um de nós. Eu quero ler para vocês Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Aqui nós lemos. Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Vamos ler o verso 14 e o 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo passou pelo caminho que nós passamos, ele sofreu o que nós sofremos. Queridos, a queixa de Jó de que Deus não era um ser humano e que, portanto, não poderia conhecer a miséria e a aflição humanas, foi respondida plenamente quando Jesus encarnou, quando Jesus veio na condição de homem. E embora nunca tenha perdido a sua divindade, Jesus nunca perdeu a divindade, mas ele não usava a divindade quando estava na terra.
Jesus também é plenamente humano e plenamente divino. Assim como Jó e todos os seres humanos, Jesus sabe o que é sofrer e lutar. Não foi uma humanidade de faz de conta que Cristo tomou sobre si. Ele tomou a natureza humana e viveu a natureza humana. Não só tornou-se carne, mas colocou-se em semelhança de carne pecaminosa. Eu gostaria de ler para vocês, porque aqui está um grande ponto, um ponto muito forte de polêmica e de discussões dentro da Igreja Adventista, sobre a natureza que Jesus Cristo assumiu ao encarnar, ao nascer da Virgem Maria. Jesus Cristo assumiu a natureza pré-lapsariana ou pós-lapsariana? Jesus Cristo assumiu a natureza de Adão antes do pecado ou Jesus Cristo assumiu a natureza de Adão depois do pecado? Existem dois lados. Existem, eu diria, dois extremos. Porque eu diria que Jesus Cristo tinha as duas naturezas, a pré-lapsariana e a pós-lapsariana. Mas como? Quando você lê os escritos de Ellen White, você descobre que ela dá ênfase nos dois pontos, nos dois argumentos. Jesus Cristo era santo moralmente e espiritualmente como Adão antes do pecado. Porém, fisicamente, o corpo físico de Jesus Cristo era degenerado, enfraquecido por 4.000 anos de pecado. E você pode perceber esses dois argumentos de Ellen White. E eu quero ler para vocês. Cristo é chamado o segundo Adão. Em pureza e santidade, unido com Deus e amado por Deus, ele começou onde o primeiro Adão começou. Quando Ellen White fala que Jesus Cristo, segundo Adão, começou onde o primeiro Adão começou, Adão começou aonde? No Jardim do Éden, antes de pecar. Ele cruzou o chão onde Adão caiu e redimiu o fracasso de Adão. Youth Instructor, de 2 de junho de 1898. E outro pensamento. Jesus venceu a Satanás na mesma natureza sobre a qual no Éden Satanás obteve a vitória. Youth Instructor, junho, dia 2 de 1898. Ou seja, Jesus Cristo tinha moralmente, espiritualmente a natureza de Adão antes do pecado. Outro pensamento. Jesus devia tomar sua posição como cabeça da humanidade, mas não a pecaminosidade do homem. Signs of the Times, maio, dia 29, 1901. Outro pensamento, de Ellen White. Sede cuidadosos, extremamente cuidadosos quanto a como vos ocupais com a natureza humana de Cristo. Não o coloqueis diante do povo como um homem com propensões para o pecado. Ele não tinha propensões para o pecado. Nós temos propensão para o pecado. Nós só não vamos pecar pela graça de Deus, mas se não for a graça de Deus, vamos correr para o pecado. A nossa tendência é para o pecado. Jesus Cristo não tinha essa tendência para o pecado. Isso está no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, páginas 1128 e 1129. Queridos, estes são pensamentos que mostram que Jesus tinha a natureza moral e espiritual de Adão antes do pecado. Agora vejam outros pensamentos que mostram que Jesus Cristo tinha a natureza física de Adão após o pecado. Aqui diz, no Spirit of Prophecy, volume 2, página 39. Estava no plano de Deus que Cristo tomasse sobre si a forma e a natureza do homem caído. Então, de alguma forma, Jesus Cristo tinha a natureza do homem caído. Veja outro texto que está no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, páginas 1128 e 1129. A natureza de Deus, cuja lei tinha sido transgredida, e a natureza de Adão, o transgressor, se reuniram em Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem. No Mensagens Escolhidas, volume 1, página 253, diz assim: Cristo, que não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação, tomou nossa natureza em seu estado deteriorado. Não há dúvida de que Jesus Cristo assumiu nossa natureza humana deteriorada por 4.000 anos de pecado. Então, fisicamente, Cristo
desejado de todas as nações, página 49. Cristo assumiu a natureza humana enfraquecida com 4.000 anos de pecado. Então, aqueles que dizem que Jesus Cristo tinha a natureza de Adão antes do pecado, a ênfase está na natureza moral e espiritual de Jesus Cristo. E aqueles que defendem que Jesus Cristo tinha a natureza de Adão depois do pecado, estão dando ênfase à natureza física de Jesus Cristo, porque ele sentia as dores e o cansaço e a fome como nós, pecadores, sentimos. Então, queridos, nenhuma crítica de um lado e nem do outro. Nós temos que nos unir e partirmos para o equilíbrio, juntando as duas posições, porque a Igreja Adventista oficialmente crê nessas duas posições. Moral e espiritualmente, Jesus Cristo era tão puro e santo como Adão, antes do pecado. Porém, fisicamente, ele recebeu uma natureza física enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Na parte de terça-feira, a morte de Cristo. Interessante que a Bíblia mostra Jesus Cristo como modelo, mas a Bíblia também mostra Jesus Cristo como substituto. De que me vale um modelo se eu sou pecador, sem Salvador? De que me valeria um modelo Jesus Cristo sem a graça? De que valeria um Cristo que viveu uma vida perfeita, obedeceu os 10 mandamentos perfeitamente? De que me valeria Jesus Cristo como um modelo perfeito se eu estou perdido em meus pecados? Por isso, queridos, essas duas funções, essas duas ilustrações de Jesus precisam se casar. Jesus é modelo e substituto. Primeiro, Jesus Cristo, antes de ser meu modelo, ele é o meu substituto. Ele morreu na cruz uma morte substitutiva, morte vicária. Ele morreu em meu lugar. Ele me salvou. Ele fez por mim aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo. Mesmo que eu vivesse 100 anos, obedecendo perfeitamente a lei de Deus, eu não estaria salvo, porque não existe salvação pelas obras, não existe salvação pela obediência à lei de Deus. A salvação é pela fé no sangue de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso substituto. Por isso chama-se morte vicária, que morreu em nosso lugar. Mas depois que nós abraçamos a Jesus como nosso substituto, então sim nós vamos nos espelhar nele como nosso modelo. E pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, nós vamos ser modelados à semelhança de Jesus Cristo, desenvolvendo o caráter dele, a mente dele. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, o modelo e o substituto nosso. Jesus Cristo é o homem modelo. Sua vida, seu caráter, é o exemplo que todos os que o seguem devem, pela graça de Deus, procurar imitar. Jesus é o único exemplo perfeito que temos de como viver a vida para a qual Deus nos chama. Entretanto, Jesus não veio a esta terra apenas para nos dar o exemplo. Precisamos de algo mais do que isso. Necessitamos de um substituto. Bendito seja Deus por Jesus Cristo ser substituto. Por isso mesmo, pessoas que não imitaram Jesus em nada, como o ladrão na cruz, ele não imitou Jesus em nada, ele não se espelhou em Jesus, ele não desenvolveu o caráter de Jesus, ele aceitou a Jesus na hora da morte e morreu salvo. Porque a salvação está em aceitar Jesus como substituto, como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Mas, obviamente, todos nós que aceitamos a Jesus, estamos salvos nele, vamos, pela graça de Deus, desenvolver o caráter de Cristo. E assim teria acontecido com o ladrão na cruz. Se ele não morresse, ele continuaria agora desenvolvendo o caráter de Cristo. O Espírito Santo estaria comunicando a ele o caráter de Cristo, dia a dia, ano a ano. Esta é a obra da santificação que dura a vida toda. Sim, Jesus Cristo é o único sacrifício. E diz em Hebreus capítulo 10, verso 12, que Jesus Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados e se assentou à direita de Deus. Na parte de quarta-feira, os sofrimentos do Filho do Homem. Graça não é de graça. Decora esta frase: a graça não é de graça. Quando você recebe um presente,
Quando alguém traz para você um presente, e você o recebe e agradece pelo presente, você não pagou nada por aquele presente. Mas alguém pagou por esse presente que você está recebendo. Você vai usufruir um presente que você recebeu de uma pessoa que te ama, mas lembre-se que esta pessoa pode ter pago muito caro por este presente. Ele chegou nas tuas mãos de graça, mas não é totalmente grátis, porque alguém teve que pagar. Jesus Cristo pagou o preço da nossa salvação. A graça que chega até você e até mim, ela foi comprada pelo ouro do sangue de Jesus Cristo e pela prata das suas lágrimas. Sim, Jesus Cristo, a nossa graça, pagou um alto preço, a morte na cruz do Calvário. Por isso a Bíblia fala que Jesus Cristo é Goel, é aquele redentor. O Goel tinha que ser parente muito chegado da pessoa por quem ele estaria intercedendo. Na parte da lição da escola sabatina diz que Goel, que é traduzido como redentor, ele deveria ser um parente de sangue. Isto está exemplificado no livro de Ruth. Ali no livro de Ruth, Boaz foi o Goel de Noemi e de Ruth. Por isso, Cristo é o nosso Goel, porque ele se ligou a você como ser humano, ele se tornou membro da família humana. Ele se tornou parente nosso, consanguíneo, porque ele se tornou carne da nossa carne e sangue do nosso sangue. Jesus Cristo é o nosso Goel, porque ele deveria ter os recursos para comprar a propriedade. E ele, Cristo Jesus, tem recursos para nos comprar de volta a família humana, pecadora. E número 3, Jesus Cristo deveria estar disposto a comprar a propriedade, e Jesus Cristo demonstrou disposição em nos comprar de volta. Ele não foi forçado a morrer por você, ele o fez voluntariamente. Ele deveria estar disposto a se casar com a esposa do parente falecido. Jesus Cristo está disposto a se casar com a sua igreja, e a igreja de Jesus é você, sou eu. Ele se casa conosco. Nós nos tornamos uma só carne com Jesus. Jesus é o nosso Goel, o nosso Redentor, e que não abre mão de você. Queridos, Isaías 53 mostra a humilhação, é uma profecia da humilhação do Messias. Quando você lê Isaías 53, meditando em cada palavra, você descobre ali a humilhação dos 33 anos que o Messias viveria na terra. O Messias humilhado, olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém ousaria dizer que Jó sofria e Deus não. Porque Deus, o Pai, estava sofrendo com o Filho durante os 33 anos de humilhação. E na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai estava justo ali, ao lado do Filho, oculto no meio das trevas que cobriram o Monte do Calvário, oculto nas trevas que cobriram a terra. O Pai estava escondido ali, mas presenciando o sofrimento do Filho, sofrendo com o Filho, porque qual é o pai que não sofre com o Filho? O Pai sofre muito mais do que o próprio Filho. Isaías 53, portanto, é o capítulo da profecia da humilhação do Messias. Sim, olhando para a cruz, ninguém pode dizer que só Jó sofreu. Não, a cruz mostra Deus sofrendo ao dar o seu Filho único por você. A graça não é grátis. A graça foi comprada com o ouro do sangue de Cristo e com a prata das suas lágrimas. Na parte de quinta-feira, Satanás é desmascarado. Foram 4.000 anos para que a máscara de Satanás caísse. Foram 4.000 anos, em números redondos, para que os anjos do céu entendessem que Satanás era um assassino. Todo esse tempo para que caísse a máscara. Quando Cristo Jesus morreu na cruz, caiu a máscara de Satanás. Aqui, na parte de quinta-feira,
está um texto do livro Grande Conflito, página 502. Eu vou ler. As mentirosas acusações de Satanás contra o caráter e o governo divinos apareceram sob a sua verdadeira luz. Ele acusou Deus de procurar simplesmente a exaltação de si mesmo, exigindo submissão e obediência de suas criaturas, e declarou que enquanto o Criador cobrava a abnegação de todos os outros, ele mesmo não a praticava e não fazia sacrifício nenhum. Viu-se então que para a salvação da humanidade caída e pecadora, o governador do universo fizera o máximo sacrifício que o amor poderia efetuar, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Viu-se também que enquanto Lúcifer abrira a porta para o pecado, por seu desejo de honras e supremacia, Cristo, a fim de destruir o pecado, se humilhara e se fizera obediente até a morte, e morte de cruz. Sim, queridos, em Lucas capítulo 10, versos 7 a 18, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 10 e os versos 17 e 18. Aqui nós lemos Lucas capítulo 10 e os versos 17 e 18. Aqui lemos. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Jesus aqui está falando da segunda queda de Satanás. A primeira queda foi como um anjo querubim. A segunda queda foi quando ele deixou de ser o representante da família humana. Esta profecia de Jesus, eu vi a Satanás cair como um raio do céu, se cumpriu na morte de Cristo na cruz. Quando Jesus Cristo resgatou a humanidade e ressuscitou e subiu ao céu como representante da família humana. Em João capítulo 12, também está falando da mesma queda. João capítulo 12 e os versos 30 a 32. Aqui nós lemos, novamente, Jesus Cristo falando da segunda queda de Satanás. João capítulo 12, versos 30 a 32. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ou seja, verso 32. Quando é que o príncipe deste mundo seria expulso? E eu, verso 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ou seja, o mundo seria atraído para Jesus Cristo quando ele fosse levantado na cruz do Calvário. E Satanás foi expulso. Quando? Na morte de Cristo. De onde? Da posição de representante da família humana. Jesus é o nosso... Adão deveria ser o nosso representante. Entregou o poder e a autoridade para Satanás. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, resgatou-nos pelo seu sangue. E hoje ele se assenta à direita de Deus, o Pai. Ele é o nosso representante. Ele morreu por você. Ele intercede por você. Ele é membro da sua raça humana. Carne da nossa carne. Sangue do nosso sangue. Essa é a verdade. E todo aquele que aceita Jesus Cristo está salvo. Não importa quantos pecados você tenha cometido. Não importa o tamanho e tão terrível tenha sido os seus pecados. Jesus Cristo perdoa a todos os pecados. Não importam os pecados que você cometeu. Jesus pagou o preço por eles na cruz. Essa é uma verdade que parece muito boa para ser verdade. Mas é verdade. Você pode crer nesta verdade. Porque Jesus Cristo perdoa. Quando você diz: Pai, em nome de Jesus eu peço perdão pelos meus pecados. O Pai diz: Filho, teus pecados estão perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. E Deus passa a olhar para você como se você nunca tivesse pecado. Isto é graça. Você pode crer nisso. Sim, queridos, o convite de Jesus para você é: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Venha até Jesus, confesse o seu pecado, seja salvo em Jesus Cristo, receba um novo coração, uma nova mente, a mente de Cristo, uma mente que ama o Pai, uma mente que tem a missão de exaltar o caráter do Pai na terra. A mente de Jesus é a mente de um filho de Deus,
que vive com a missão voltada para agradar o Pai, fazer a vontade do Pai. Seja salvo em Jesus Cristo. Venha a Ele, confesse os seus pecados, regozije-se na salvação que Ele dá. E que a graça de Jesus seja plena na sua vida, hoje e sempre. Amém.